Para você que é amante da Palavra de Deus, para você que está iniciando seus estudos na Palavra de Deus, mesmo para você que já é cristão ou crente há muito tempo e não sabe qual teologia estudar, esse vídeo é para você. Não saia daí porque eu já volto para te contar tudo. Mas antes, porém, eu até nem gostaria de dizer ou de ficar dizendo isso todos os vídeos, mas eu preciso te lembrar que a sua participação aqui no canal, ela é muito importante, porque isso vai nos ajudar, vai continuar, vai permitir que venhamos aqui, continuemos vindo aqui para produzir conteúdos como esse e muitos outros para te auxiliar, nos ajudar nos estudos diários das Sagradas Escrituras. Então, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Quais são as teologias que existem hoje? Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te orientar. Até o final você vai estar orientado. Eu vou te orientar qual teologia você deve perseguir, você deve buscar e você deve aprender dela. Bem, quando falamos de teologia, muitas pessoas pensam apenas em livros antigos ou em algo que está restrito a seminários, a faculdades de teologia. Mas a bem da verdade é que ao longo da história, a igreja ela desenvolveu diferentes formas de compreender e organizar a fé. E cada uma dessas formas, ela gerou o que chamamos de correntes teológicas. Hoje, vivemos em um mundo no qual convivemos ao lado das teologias clássicas da igreja e dos movimentos que nasceram ao nosso tempo. A história começa com a teologia dos primeiros séculos, chamado de patrística. Eu me lembro que logo no início desse canal, eu comecei a falar, aliás, eu tenho um vídeo aí no canal onde eu falei sobre a chamada patrística. Os pais da igreja, como Agostinho, Atanásio e Irineu, que foram responsáveis por defender doutrinas fundamentais da fé cristã, como a Trindade e a divindade de Cristo. Mais tarde, na Idade Média, surge então a teologia escolástica. Eu falei tudo isso nesse vídeo, cujo maior expoente foi Tomás de Aquino, que buscou conciliar fé e razão, explicando a fé cristã com a filosofia aristotélica. Com a reforma protestante do século XVI, novas ênfases surgiram. Os reformadores como Lutero e Calvino, eles resgataram a centralidade da Escritura e a justificação pela fé. Daí então nasceram as teologias reformadas e luterana, cada uma com suas ênfases, mas ambas firmadas na autoridade da Bíblia. Enquanto isso, o Concílio de Trento consolidava a teologia católica romana, que permanece como fundamento da Igreja Católica até os dias de hoje. Nos séculos seguintes, novas correntes se levantaram. No início do século XX, surge então a famosa teologia pentecostal, marcada pela experiência do batismo no Espírito Santo e pela prática dos dons espirituais. Esse movimento impactou o mundo inteiro e deu origem, mais tarde, à teologia neopentecostal, que trouxe ênfases diferentes, como prosperidade e batalha espiritual. Embora muitas vezes criticada por distorções da tradição pentecostal clássica, a teologia pentecostal era até hoje, muito criticada. Paralelamente, outros caminhos foram então traçados. No século XIX, floresce então a teologia liberal, que procurou adaptar a fé às ideias modernas, mas acabou relativizando
doutrinas essenciais. Em reação, nasceram então correntes como a teologia pós-liberal, que chama a igreja de volta às escrituras, como narrativa central. Já no contexto da América Latina, no século XX, surge a teologia da libertação, que coloca a ênfase na justiça, dá ênfase na justiça social e na opção pelos pobres. Outras teologias contextuais também apareceram nessa época. A teologia feminista, que busca ler a Bíblia a partir da perspectiva da mulher. A teologia negra, que valoriza a experiência do povo negro no caminho da fé. E até mesmo a teologia queer, que tenta reinterpretar o cristianismo a partir de debates sobre sexualidade. Embora esta última seja fortemente rejeitada pelo cristianismo histórico e conservador, no meio evangélico atual convivem ainda com expressões como a teologia da prosperidade, tão popular no neopentecostalismo. A teologia, depois vem a teologia missional, que resgata a visão da igreja enviada para o mundo, para pregar o evangelho, e com o avanço, com o advento da tecnologia, temos a teologia digital. Soa meio estranho dizer isso, mas também tem teologia digital. É um campo muito recente, muito novo, eu diria até novíssimo, mas que reflete, sobretudo, a fé em meio às novas tecnologias e a vida online. Traça toda essa perspectiva da nova vida moderna, a vida da modernidade. Mas além dessas correntes contextuais, há também metodologias importantes que permanecem em uso. A teologia bíblica, que estuda os temas da Bíblia a partir de cada livro ou autor. A teologia sistemática, e agora estou falando de teologias que você já ouviu, já teve até uma certo a proximidade a esse som, a esses nomes. Teologia sistemática, por exemplo, que organiza as doutrinas em tópicos como Deus, Cristo, Espírito Santo, Igreja e Escatologia. E a teologia prática, que busca aplicar a fé, a vida da igreja em áreas como aconselhamento, missões, liturgias e ética cristã, ética pastoral. E agora eu vou te falar como cada corrente ela enxerga, ela vê a Bíblia. No fim das contas, a grande diferença entre as teologias não está apenas na linguagem que elas usam, mas na maneira como olham para a Bíblia Sagrada. A teologia reformada, ela vê a Bíblia como a autoridade da palavra de Deus. A teologia reformada, ela olha para a Bíblia com o viés de que a Bíblia é autoridade suprema e final de fé e prática. Tudo deve ser julgado à luz das Sagradas Escrituras. A teologia luterana também reconhece a centralidade da Bíblia, mas também uma forte ênfase nos sacramentos como expressão da palavra visível. A teologia católica romana, ela valoriza a Bíblia, mas coloca ao lado dela a tradição da igreja e a autoridade do magistério como intérprete oficial. Temos também a teologia ortodoxa oriental, que enxerga a Bíblia dentro da tradição da igreja e da liturgia, destacando o mistério e a espiritualidade mística. A teologia pentecostal, ela entende que a Bíblia, como palavra de Deus viva, só ela pode ser plenamente compreendida pelo poder do Espírito Santo. Temos agora a teologia neopentecostal em especial, que é a teologia conhecida como a teologia da prosperidade. Ela lê a Bíblia com foco em promessas de vitórias, saúde plena e bens materiais. Eu vou até te falar uma coisa aqui muito séria a respeito da teologia da prosperidade. Você deve analisar, a princípio, em primeiro plano, você deve analisar tudo e reter o que é bom. Mas uma teologia que você deve passar bem de largo dela
é a que nós conhecemos como a teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade não é uma teologia saudável. Eu vou aqui te falar o porquê. Porque ela troca, a teologia da prosperidade, ela troca a cruz pela coroa. Ela troca o discipulado pelo consumo, pelo consumismo. E a esperança eterna pelo imediatismo terreno. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que nos chama a seguir Cristo, seja na abundância, seja na escassez, seja na incerteza de que nossa maior herança não está nesse mundo, mas a nossa maior herança ela está na eternidade. A certeza que a nossa maior herança ela não está fixada, firmada nos bens terrenos, não está nesse planeta, não está nesse plano terrestre, mas ela está firmada na eternidade com Cristo Jesus. A teologia liberal também é outra que se deve olhar com uma lupa para não se contaminar com algumas nuances dentro dessa teologia. A teologia liberal trata a Bíblia principalmente como documento histórico e cultural, mas a ser analisado criticamente do que obedecido literalmente. Muito cuidado com essa também. A teologia da libertação lê a Bíblia como livro de libertação social, colocando em destaque os pobres, os menos favorecidos, os oprimidos. Não é errado ajudar o próximo. É um dever. Palavras de Jesus, temos que ajudar o próximo. Mas não podemos focalizar apenas em um alvo e esquecer o outro. A teologia feminista, ela olha a Bíblia pela ótica da experiência feminina, reinterpretando textos considerados textos opressores. Fique atento a esses também, tá? Como tantas coisas novas têm surgido todos os dias praticamente, agora temos também a teologia queer, que tenta fazer uma leitura da Bíblia a partir da sexualidade e identidade de gênero, geralmente reinterpretando passagens tradicionais. Eu vou repetir, reinterpretando passagens, textos tradicionais bíblicos. A teologia contextual africana, indígena, asiática e tantas outras teologias. Eu trouxe para você aqui um arcabouço, de algumas das mais conhecidas e renomadas teologias. E existem muitas outras teologias que eu nem mencionei aqui, mas pelo menos passei para você uma noção de algumas teologias existentes. Depois de tudo isso, talvez você ainda esteja se perguntando: pastor, em meio a tantas teologias, qual é a teologia que eu devo seguir e qual a teologia eu devo estudar? A minha resposta é simples e clara. Siga sempre a teologia que coloca a Bíblia em primeiro plano. A teologia que mostra a Bíblia, que põe a Bíblia como autoridade final e Jesus Cristo, como centro da fé. Por isso, recomendo que você se aprofunde, busque nas teologias que nasceram desse compromisso com a missão de ser uma teologia bíblica e cristocêntrica, que vem direto das Sagradas Escrituras. A teologia reformada clássica, que resgata a centralidade da palavra, e a teologia pentecostal clássica, a saudável, que une a fidelidade à Bíblia, a fé, com a experiência viva do Espírito Santo. Agora, existem outras teologias modernas por aí que podem até ser interessantes de se estudar, de conhecer, como a liberal, a teologia da libertação, ou a teologia feminista, ou até mesmo a teologia queer, para entender o que eles falam, o que eles abordam, mas que não deve ser o fundamento da sua fé, porque colocam a cultura ou a ideologia acima da palavra de Deus, e isso é um equívoco.
Elas podem ser estudadas para entendermos os tempos, mas nunca para moldar a nossa espiritualidade. Lembre-se, a melhor teologia é aquela que fortalece a sua fé em Jesus, aumenta o seu amor pela palavra de Deus e produz frutos de santidade e frutos para a vida eterna na sua vida. Agora eu quero saber de você. Qual teologia você já estudou e qual delas tem fortalecido ainda mais a sua fé? Escreva aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar para o maior número de pessoas e para que essas pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Fique com Deus, tchau, shalom, sheikh Rayon Tov, nitra shavua ba lehitraot, shelohim variotah, shalom uvraha.